Estamos chegando ao programa Fala a Verdade para 11 cidades ao vivo pelos estúdios da TV Osasco, transmitido pela NET, Cabo NET, TV Vivo Fibra. E hoje nós temos um convidado aqui, o Christian Visval, ele é especialista em segurança. Ao meu lado está aqui Jackson Lovisotto, meu parceiro. Como é que está, Nilson? Muito bom estarmos juntos de novo. A quarta passada, em função aí de viagens, nós estivemos aqui no programa, mas foi realmente algo que nos fez muita falta, porque é sempre muito bom estar com você, que nos acompanha aí pelo seu televisor, pelas operadoras NET, no canal 3, Cabo NET no canal 6 e 22, se você tem a Cabo NET HD, e no canal 8 da Vivo Fibra. E hoje também você nos acompanha na transmissão ao vivo pelo Facebook. Tá? Coloque lá TV Osasco, ou coloque programa Fala a Verdade e você vai localizar a transmissão ao vivo também pelo Facebook. E você pode nos assistir também pelo site da tvosasco.com.br e tstv.com.br. E você já sabe que hoje o tema, pelo Nilson já anunciou o nosso convidado, é segurança. Vamos falar sobre segurança patrimonial, mas com foco muito especial na segurança das Olimpíadas. As Olimpíadas estão chegando, e o que muda pra gente? Olimpíada no Rio. Por que vamos falar de segurança aqui? Mudou tudo, mudou nos aeroportos, várias regras sendo alteradas, nosso dia a dia está sendo alterado em função de tudo isso. E você pode participar mandando a sua pergunta no 958-935-075, 958-935-075. E Nilson, vamos receber o nosso convidado então? Vamos, por favor. Queremos apresentar você que nos assiste hoje, o Christian Visval. Christian Visval, ele é diretor da revista Digital Security, que é uma revista especializada na área de segurança. Ele vai falar um pouco para nós agora, se apresentar, falar o que a revista abrange, e também nós vamos falar hoje muito sobre segurança. Mande a sua pergunta. Christian, muito bem-vindo ao programa Fala a Verdade dessa quarta-feira. Muito obrigado, quero agradecer o convite do Fala a Verdade. Meu nome é Christian Visval, eu sou diretor da revista Digital Security, que é uma revista especializada em segurança eletrônica. A gente cuida de toda a parte de tecnologia de segurança, desde câmeras, alarme, controle de acesso, softwares de biometria. E eu sou diretor também da ALAS, que é a Associação Latino-Americana de Segurança, e sempre atento a todas as novidades e tecnologias do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Christian, fala para a gente um pouco. Nós, agora, essa semana, em função dos atentados lá em Nice, na última semana, nós vimos o governo brasileiro aumentando aí o alerta de segurança para os aeroportos do país. Nós temos eventos muito grandes, muito próximos, né? Menos de 30 dias nós temos a Olimpíada, menos de 50 dias a Paralimpíada. Fala para a gente, esses alertas que foram lançados, isso é um alarde mais de precaução ou há realmente um risco real? Não, toda a parte da segurança nos aeroportos já estava para acontecer, porque isso faz parte do procedimento. O único que aconteceu é a demora em relação a atualizar o procedimento e colocar em prática. Né? Por quê? Basicamente, os jogos são no Rio de Janeiro, mas muita gente, muitos turistas, vêm por São Paulo, vêm por Guarulhos, e de Guarulhos pegam o aeroporto de Congonhas para ir para o Rio, para os voos domésticos. Então, muda muitas regras em relação a como se portar. Os aeroportos internacionais já estavam preparados para isso. O que acontece agora é como preparar os aeroportos domésticos para o padrão internacional. Por isso que assim, ontem a gente viu um grande barulho, filas de 6 horas, o pessoal esperando, porque as próprias pessoas não estão preparadas para isso. A pessoa que está acostumada ao voo doméstico não chega a ponto de falar, preciso tirar o sapato agora para passar para raio-x? Precisa. E na hora que chega lá, fala, poxa, tenho que voltar e fazer isso de novo. Acaba atrasando a fila e vira uma bola de neve, porque não estão acostumados ao procedimento. E o mais difícil é colocar o procedimento em prática. Então, hoje, o segundo dia, já as filas diminuíram. Já está com coisa de 2 horas. Então, eu acredito que, conforme até chegar às Olimpíadas, isso vai ser arrumado. Mas o problema é o procedimento. Como colocar o procedimento em prática em tudo. E hoje, você que está aí, diretor da Aliança da Latino-América da Segurança, como você disse. Hoje, qual é a realidade? A gente que viaja bastante para fora do Brasil, a gente sabe, mas talvez quem está nos assistindo não tenha essa informação, Nilson. E como que está hoje a situação dos aeroportos do Brasil em relação à segurança internacional de voo, como a gente vê em outros países, dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa? Nos outros países existe um procedimento muito mais
forte em relação ao terrorismo, que a gente não vê aqui. A gente não tem essa preocupação em relação ao terrorismo. Hoje, a maioria da preocupação em relação aos aeroportos é alguém entrar com drogas, entrar com uma arma e tudo isso. Então, o procedimento lá fora é muito mais rígido. E isso a gente vai começar a ver, pelo menos agora durante as Olimpíadas, essa rigidez, por conta de exatamente processos de antiterrorismo estão sendo colocados aqui. Mas ainda tem o procedimento em relação à segurança em aeroportos tem muito o que crescer. No Brasil, não só nos aeroportos, né? A gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Puxa, então, em vez de avião, vamos de ônibus para o Rio. Então, como controlar as pessoas que vão de ônibus também, para ter essa rigidez, não pode ser... Você havia comentado que no início era 6 horas de espera. Exatamente. Eu comentei, falei, era mais vantagem ter ido de ônibus. Você chega antes. 4 horas e meia, 5 horas até o Rio de Janeiro, e o ônibus ficou muito confortável, né? Exatamente. Então, e como controlar esse procedimento das pessoas que vão chegar de ônibus? Ou que vão chegar de carro também no Rio? E existe hoje, porque, Cristian, a gente enxerga que às vezes tem aquela expressão, né, para inglês ver, né? Sim. Que às vezes as coisas no Brasil são um pouco feitas para inglês ver, né? Existe seriamente mesmo implementado um procedimento de segurança, por exemplo, nós vimos nesse atentado de início da semana passada, foi usado um caminhão. Sim. Né? Todo mundo esperando um homem-bomba, preparado para um monte de coisa. Né? E o caminhoneiro resolveu a questão para eles. Fez todo o trabalho. Como controlar hoje, por exemplo, né, se a gente não conseguiu controlar ainda nem a questão da bebida, do álcool zero nas estradas, como controlar, por exemplo, como houve aí comunicados na internet, a gente nunca sabe o quão real eles são, mas que um terrorista procurado teria escapado pelo Brasil, foi um alerta da Avianca, né? Sim. Da companhia aérea Avianca, que ele teria entrado em território brasileiro. Existe esse grau de monitoramento hoje no Brasil? Então, em relação às Olimpíadas, o procedimento de segurança nunca foi feito um procedimento tão grande ao que está sendo feito agora. O Brasil nunca teve tanta segurança como está sendo feito agora para que nada aconteça. É mais do que na Copa em 2014. É muito mais do que a Copa. Para vocês terem uma ideia, o tamanho de um jogo olímpico, de um evento como esse, equivale a 65 Copas do Mundo. Então, a Copa do Mundo foi fichinha pelo que vai acontecer. O Brasil espera 3.200.000 pessoas. Então, é muito maior do que a Copa, é muito maior. Na Copa não aconteceu nada, e a gente espera que realmente o procedimento de segurança seja feito para inibir que nada aconteça. Não só em relação a terrorismo, mas a própria marginalidade local, que a gente conhece os perigos do Rio de Janeiro e isso todo mundo já sabe. Mas a Copa não vai acontecer só no Rio de Janeiro. A Copa não, as Olimpíadas. A gente vai ter jogos aqui em São Paulo, acho que tem jogos em Brasília também. Então, a preocupação não é só Rio, é Brasil em geral, porque os olhos do mundo estão voltados para o Brasil agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris. A grande preocupação são os aeroportos, mas nós temos países circunvizinhos aí que não faz fiscalização nenhuma, que é o caso do Paraguai, o caso da Bolívia. E o cidadão entra tranquilamente, porque de lá desses países para o Brasil atravessam armas poderosas, poderosíssimas. O tráfico de cigarro, que é uma coisa assim de carretas e mais carretas, nas estradas brasileiras vindo para determinados pontos do país para vender cigarro nas principais capitais, nas cidades do interior, né? E como que fica isso? As fronteiras, as aduanas nas divisas do nosso país. Como que está a segurança nesses pontos? Então, nesse momento, Olimpíadas, a preocupação não é só aeroportos. A polícia, a segurança em si está preocupada com todo o procedimento. Tanto fronteiras, tanto com o que vai acontecer em questão aos meios de transporte, ônibus. Uma preocupação em geral que eu tenho mesmo, o metrô do Rio, 2 bilhões de reais, ele está sendo testado agora. Ele não foi testado para o que vai acontecer durante as Olimpíadas. Então, a segurança não é só o que pode acontecer em relação a ataques, tudo isso, mas um meio de transporte. A gente viu no Rio de Janeiro, por exemplo, a questão de uma ponte que, com uma onda, teve a tragédia que aconteceu, que resultou em uma morte. Então, imagina só agora o projeto de um metrô que não foi testado, realmente para... Então, no Rio de Janeiro tem 2 problemas sérios, que é justamente o terrorismo, que vem pessoas aí para o país para cometer o terrorismo, e o crime organizado que está instalado lá, junto com milícia, tráfico de drogas, dentro dos presídios, celulares funcionando, determinando ordens para a bandidagem, para atacar em determinados lugares. Isso aí também está sendo fiscalizado. Essa é a maior preocupação, a marginalidade local, muito mais do que o terrorismo,
Porque o terrorismo é uma coisa que qualquer país está sujeito a uma loucura como o que aconteceu em Nice. E no dia seguinte ao que aconteceu em Nice, o ministro de Defesa do Rio de Janeiro já se preparou para bloquear qualquer entrada de carro ou caminhão que não seja autorizado em toda a Vila Olímpica. Então, eles já fizeram um estudo para inibir qualquer tipo desse tipo de ação. Mas é sempre, você inibe depois que aconteceu em algum lugar. É enxuga gelo, Deixa eu né? ver, eu Jacques. Então, hoje no jornal, na Folha, hoje eu estava lendo, o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro da Justiça, ele está reconhecendo que a criminalidade do Rio de Janeiro está mais difícil de combater do que o próprio terrorismo que pode entrar no país. Mas sabe que, das Nilson, dificuldades, das ramificações, das favelas, local onde a polícia não pode entrar, entendeu? mas olha, Grupos a gente organizados. tem que levar em consideração um fator que é muito diferente. Por que que a Olimpíada é um evento tão único, né? sim. Porque essas milhões de pessoas que são esperadas, diferentemente da Copa do Mundo, que eles estão circulando por todo o país, né? Nós tivemos, né, uma dezena de cidades sedes, né, na Copa do Mundo. Na Olimpíada eles ficam praticamente centrados dentro da Vila Olímpica. Exatamente. Então imagina milhões de pessoas concentradas. E aí você tem, né, o que são chamados delegações de alto risco, né? Então você tem a delegação dos Estados Unidos, que é considerada de alto risco Sim. em qualquer lugar do mundo. Você tem Da a França. delegação de Israel, A França. delegação da França, a delegação da Líbia, da Síria, né? São tudo delegações que hoje, né, estão aí colocadas como delegações de alto risco, né? E isso, você que está dentro desse meio, Christian, você vê algum trabalho especial sendo feito por esses países em conjunto com o Brasil? Esses países se reuniram, eles trouxeram 100 agentes especiais. Cada delegação trouxe um grupo de pessoas, e esses 100 agentes estão trabalhando junto com a polícia no Brasil, com a Polícia Federal, a Interpol está envolvida, para que nada ocorra em relação a essas delações, esses times, né? Existe algum sistema de identificação por câmeras? Por exemplo, a pessoa está na lista da Interpol lá, está sendo procurado pelo mundo todo. A câmera identifica e já joga no computador, que localizou a pessoa só para identificar. Pela Reconhecimento facial. É um software, sim. Já existe e isso já implantado lá? Isso não só implantado lá, mas esse sistema já é implantado até nos estádios dos jogos que estão acontecendo no Brasileirão. Por exemplo, alguém causou algum problema, a polícia já sabe quem é essa pessoa, ele chega no estádio no próximo jogo, as pessoas já sabem. A polícia já sabe que essa pessoa voltou. Colocando uma barba. A barba não é o problema, porque ele reconhece não só, por exemplo, a barba, ele reconhece a íris, reconhece a fisionomia da pessoa. Então, se ele trocar a barba, se ele tiver com um óculos, tudo isso, ele consegue captar e reconhecer o indivíduo como um todo e já mandar as informações, ele está presente. Até para quem está nos assistindo, né, às vezes a gente falar em software de reconhecimento facial parece coisa de filme, né, Ultimate Burn, aquelas coisas todas. Mas é tão real isso e tão presente na tua vida que você, inclusive, falar para quem está nos assistindo que ele pode mandar pergunta também pelo Facebook, né? Você pode nos mandar pergunta também pelo Facebook e pelo nosso WhatsApp, 958-935-075. Mas hoje, quando você carrega uma foto, por exemplo, no Facebook, né, automaticamente ele já identifica quem são os rostos que estão ali incluídos dentro daquela foto e te pergunta, você deseja marcar o fulano de tal? Inclusive, o Facebook tem um dos melhores sistemas de reconhecimento facial que já existe. E algumas empresas de segurança trabalham com um software em parceria com o software Google para fazer esse sistema de reconhecimento facial. Christian, nós temos uma pergunta que já chegou aqui pelo Facebook também, é o Júlio Rafael. Júlio, obrigado pela tua participação. E ele pergunta o seguinte, por que, na sua opinião, o governo não usa todo esse efetivo de policiais e do Exército para já acabar também com o crime organizado? Se é tão eficiente num grande evento como este, por que no dia a dia o cidadão brasileiro também não pode ver esse benefício? Agradecer a pergunta aí, ó, Cícero, né? Júlio Rafael. É a pergunta que a gente tem que fazer para todo mundo. Uma né? pergunta. É muito difícil você combater, especialmente porque vai entrar em debates que fogem do tema, né? Agora, os olhos do mundo estão para o Brasil. E a imagem que o Brasil pode passar de criminalidade, marginalidade, e não só isso, problemas de dengue, zika vírus, chikungunya, que já vocês veem no YouTube, os videozinhos do pessoal zoando, os chineses fazendo videozinho contra a gente. Então, a imagem do Brasil agora é espelho.
É espelho pro mundo. Então a preocupação é esse momento. Depois aí a verba é outra, a preocupação é outra. Então assim, que a polícia está realmente preocupada com o que vai ser feito depois das Olimpíadas. Porque durante as Olimpíadas é meio que aconteceu na Copa do Mundo. A gente sabe que ninguém pode brincar porque a polícia não está para brincar. As Olimpíadas é muito sério. Mas e depois? O que fica de legado? O pessoal falou que foram investidos 300 milhões de reais em equipamentos de segurança. O que vai ficar para ser usado depois da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas? É isso que interessa. E o que preocupa mesmo é a comunicação através do celular. Ontem ficou provado que o WhatsApp até ficou fora do ar por 5 ou 6 horas, justamente porque ele é criptografado e as quadrilhas se comunicam através do WhatsApp e a polícia não consegue descobrir. Sim. No caso da Olimpíada, deve haver, claro, que eles vão se movimentar através do WhatsApp. Tem como quebrar essa criptografia? Sim, não só isso. As Olimpíadas, o projeto de segurança já conta com um equipamento lá que vai bloquear todos os sinais. Caso seja necessário, todos os sinais da lei serão bloqueados. Quer dizer, quem estiver na Olimpíada não vai ter sinal de WhatsApp. Se for necessário. Porque uma bomba pode ser ativada por um celular. Esse tipo de gente, ou comunicação, ou alguém fotografar ou filmar alguma coisa. Então, se for necessário, isso vai ser bloqueado. Nós estamos entrevistando hoje o Christian, falando sobre segurança, e nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Mas antes, vamos falar o nosso WhatsApp também? Mande a sua pergunta, 958-935-075. Nós voltamos já já. E eu estou assistindo aqui pelo Facebook, imagem maravilhosa, não cai. Se você quiser assistir o nosso programa pelo Facebook, avise seus amigos, é TV Osasco, é Facebook/TV Osasco. Está lá o nosso programa ao vivo de hoje, desta quarta-feira. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade de hoje. Temos mais perguntas aí? Temos perguntas. O André Campos, Christian, final do telefone 4229. André, muito obrigado pela sua participação. E ele pergunta, já tivemos exemplo no Rio de Janeiro, onde o Exército foi colocado na rua e os eventos ocorreram em segurança. Você crê que isso vai acontecer nas Olimpíadas? Eu acredito que sim. Eu creio que durante as Olimpíadas o Exército e até já começaram a fazer testes. Entre essa semana já aconteceram vários modelos de o que vai acontecer. O pessoal do Rio está vendo quanta gente está mobilizada, a ponto de não só o Exército, mas a polícia, segurança privada. Todo mundo está em prol de uma única coisa, que nada ocorra. Então eu acredito que durante as Olimpíadas tem que ser muito louco para tentar fazer alguma coisa ali. Christian, nós sabemos que o Brasil, talvez quem está nos assistindo nem tenha esse dado, mas o Brasil, entre os 10 maiores hackers do mundo, 6 são brasileiros. Sim. 6 são brasileiros, então a gente tem um pessoal muito bom, né, em segurança da internet, porque tem um pessoal muito bom em quebrar a segurança da internet. Né, os bancos brasileiros estão entre os mais seguros da internet no mundo. Sim. Né, em função, né, o mundo inteiro, quando lançou o cartão de crédito com chip, deu como ultimato da segurança, né? Teve brasileiro que quebrou a segurança do chip. Então, como você vê essa questão de cyberataques? E eu emendo com a pergunta da Mariana Andrade, final do telefone 1994. Mariana, muito obrigado pela tua participação. E ela pergunta, você crê que a segurança dos e-mails e dos sites brasileiros podem ser afetadas e as redes sociais durante as Olimpíadas? Como é que você vê esse trabalho e se há um trabalho nesse sentido? Aí entra um outro lado que é a parte de segurança de dados, que não é muito ao lado de segurança eletrônica. Mas ontem a gente teve um exemplo muito bacana sobre isso. Vocês viram que o WhatsApp caiu, 20 minutos depois derrubaram o site da Secretaria de Sim, Segurança. 20 minutos. E os anônimos falaram, exatamente se derrubaram o WhatsApp no Brasil, a gente vai derrubar vocês. Então você vê a força de um hacker. Então pensar em relação, tanto que assim, está sendo analisado o suposto que falaram que poderia ter um ataque da delegação francesa no Brasil, que soltaram a informação e depois viram que era falso. Foi tudo informação baseada em e-mails. E depois falaram, não, foram e-mails falsos, não aconteceu nada disso. Mas as pessoas estão, sim, de olho nisso, estão analisando, mas é um perigo iminente. Todo mundo está sujeito a entrar no Facebook. Uma vez eu estava conversando com um hacker, e fazendo uma entrevista como vocês estão fazendo, e ele pediu meu número de telefone. E assim, na brincadeira, 2 minutos depois, ele estava na câmera do meu celular.
Poxa, você tá brincando comigo? Ele falou, não, tô aqui, tô te mostrando o teu vídeo, assim. Até quando eu tô em casa, pego meu celular e deixo ele de cabeça para baixo. Falei, poxa, uma brincadeira dessa, uma pessoa conseguiu entrar. Então, a gente ainda não tem noção do tamanho. Todo mundo está conectado. Vocês estão com o iPad na mão, o celular na mão, está todo mundo conectado. É muito fácil ter acesso a isso. Hoje, nós temos alguns filmes, né? Armagedon, alguns filmes já que anos atrás vem predizendo, né? Algumas coisas, por exemplo, blackouts programados por rede de computadores, né? Hoje, todos os semáforos, toda a cidade é conectada, né? Nós tivemos há 2 semanas atrás aqui o prefeito Jorge Lapas, né? Isso. E eles estão implementando, por exemplo, na cidade de Osasco, o projeto Conecta, né? Sim. O que é o projeto Conecta? Toda a parte de segurança pública, mobilidade, tudo vai estar numa central, né? E totalmente controlado num computador de grande porte que foi adquirido. Hoje, qual é o risco eminente disso? Existe já um trabalho, existe uma tecnologia implementada no país para evitar esse tipo de cyberataque que prejudica, na verdade, mais o cidadão comum, né, o cidadão brasileiro, do que propriamente dito o turista que vai estar por aqui. Né? Hoje, a bola da vez, todo mundo fala da segurança na nuvem, a segurança em cloud, né? Então, por exemplo, se derrubam aqui a energia do estúdio, todas as câmeras estão armazenadas na nuvem. Então, você tem a informação de tudo o que está acontecendo. Hoje, o procedimento de segurança já é assim. Não só os servidores, mas as informações estão na nuvem. Então, você consegue captar as informações ou manter tudo funcionando no projeto de segurança. Então, se acontece um blackout, a estrutura de segurança não para. Pelo menos a parte de câmeras, controle de acesso, barrar ou liberar alguém, isso não vai parar. Nós temos uma pergunta aqui do Eduardo, final do telefone 4330, e ele diz o seguinte: o que você acredita que vai mudar da rotina? Eu acredito que ele vai ao Rio com frequência, porque ele diz aqui de quem vai ao Rio, né, a trabalho. O que vai mudar na rotina daqueles que vão ao Rio durante o período das Olimpíadas? O que você acredita? Durante o período das Olimpíadas, o trânsito completamente parado. Porque normalmente já é parado. Então, exatamente. Mas aí é a maior preocupação, porque assim, você já tem um trânsito caótico. Imagina com 1 milhão de pessoas a mais. Todo mundo vai pegar o táxi para ir até o metrô. A situação aí sim para. E não só isso. Porque você vai ter um monte de blitz para não ter acesso a esses locais. Então, aí começa a parar. A gente viu esses exemplos durante a Copa do Mundo e, realmente, um entorno bonito, onde vinham as câmeras e tudo isso. Mas você pega a vizinhança, estava parado. Então, quem mora próximo à Vila Olímpica está super feliz, falando, poxa, tá bacana tudo isso. Mas algumas pessoas não têm acesso a nem entrar com o seu próprio carro. Eles têm uma carteirinha e falam, você vai parar até aqui, daqui você não pode ir, você vai ter que parar e continuar a pé. Até a tua casa, por exemplo. Quantos homens das Forças Armadas não estão em atividade lá? Já estão, né? Eu tenho o dado exato aqui. Até vou pegar. Para não falar um número que não... Enquanto ele vai vendo o número, vou repetir para você o WhatsApp nosso aí. 958-935-075. 958-935-075. Mande pergunta para nós, sua dúvida, nós vamos esclarecer. São 85 mil profissionais. Quanto? 85 mil? Profissionais, designados a fazer a segurança das Olimpíadas. Das Forças Armadas? Sim. Só das Forças Armadas? Não, geral. No geral? Geral, exatamente. Nós estamos falando de 40% da população na cidade de Barueri envolvida na segurança, então, das Olimpíadas. Sim. E isso é tudo efetivo nacional ou está incluso esse pessoal de fora que você mencionou? Isso também? É informação de efetivo nacional. Efetivo nacional. De fora, pelo que me falaram, são 100 agentes. 100 agentes. Exatamente. Tá. E, Christian, o que você acredita? Porque o mercado está atento. Sim. O mercado está atento. O que você acredita que vai mudar daqui para frente? Porque a Olimpíada coloca o Brasil, mais uma vez, no centro do mundo. Sim. O que vai mudar para a gente, brasileiro, e que quem nos assiste agora tem que estar pensando em já se preparar para isso, na nossa rotina de dia a dia na segurança? Né? Você acredita que a Olimpíada traz o Brasil para o centro do mundo nessa questão de atentados? Ou passou a Olimpíada, volta tudo ao normal? E o que existe hoje de soluções para o cidadão comum também, né, poder ter mais segurança no seu dia a dia?
Então, esse é a principal informação, tipo, qual é o legado que as Olimpíadas deixam? E aí fica a mesma coisa, qual é o legado que a Copa deixou? Porque todo mundo, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, falava, puxa, vem Copa do Mundo, vem Olimpíadas, investimento no Brasil, muitas empresas de segurança vieram para o Brasil para fazer negócios e estão crescendo no mercado, mas não pelo que aconteceu do legado das Olimpíadas ou do legado da Copa. Você pega assim, o que foi investido em relação aos estádios, mas o que aconteceu em relação ao entorno? Hospitais, escolas, universidades. O governo não investiu muito nisso, investiu no que vai acontecer diante das câmeras. Mas o entorno, o resultado da Copa do Mundo, a gente não viu. Em relação aos profissionais de segurança. Não teve falar, poxa, mudou a tecnologia, mudou os procedimentos, isso manteve. Depois da Copa do Mundo, não avançou, né? Depois da Copa do Mundo parou. E agora, depois das Olimpíadas, sendo bem sincero, eu acredito que depois volte ao normal. Não vai ter um grande diferencial. O que fica de diferencial, sim, é o investimento que foram feitos nos aeroportos. O aeroporto do Galeão está com um projeto de segurança fantástico. Isso fica, mas é o próprio aeroporto. Os hospitais locais estão com um investimento muito bacana. O metrô, que não está pronto inteiro, mas a parte que vai até a parte olímpica está pronta e realmente fica para o legado do povo brasileiro. Mas eu sinto que faltou muito mais comprometimento do governo antes para falar assim, vamos deixar tudo preparado para o que vai acontecer e para o que fica para o futuro. Falaram que assim, estão deixando 300 milhões de legados em equipamentos de segurança. Mas em relação aos estádios, tudo isso. Então agora são as empresas que vão assumir isso daí, como eles vão controlar e usar isso para o bem da população. Porque tendo a ferramenta também, né? E não cuidando, é a mesma coisa. Nós temos cidades que têm tomógrafo, tem ressonância magnética, mas não cuidam do aparelho, o cidadão não tem acesso. Agora, sim, informações que eu tenho é que muitos dos projetos que eram para ser vendidos para ficar, acabaram sendo locados para ser usado só durante a Copa do Mundo e depois as empresas voltam e esse equipamento não fica lá. E pegou muito mal também o equipamento de TV uma TV lá da Alemanha, né, que chegou aqui no Brasil, veio através de aviões, os containers aí, veio de navios aí. E foi surrupiado, né? Sim. E ainda bem que logo em seguida a polícia tomou as providências e recuperou os equipamentos. A imagem não Mas pode ficar... o que pegou mal foi a imagem no mundo inteiro, Sim. a mensagem que foi dada, certo, sobre esse acontecimento. Então, preocupa muito realmente os fatos de acontecerem assim, de última hora, porque a gente sabe que a Olimpíada foi decidida 6 anos antes de acontecer. Sim. E nesse período todo você não via falar em obras, não via falar nada. Nos 2 últimos anos é que tomaram algumas providências, e está aí as obras atrasadas, algumas nem foram realizadas, que não ia dar tempo, né? E o Brasil, sabe, novamente está sendo considerado como um dos piores países onde vai ter uma Olimpíada, porque isso é uma incerteza muito grande. O triste é ver que o mês passado o governador anuncia estado de calamidade. No estado sede da Olimpíada. E o prefeito do Rio de Janeiro, da capital do estado do Rio de Janeiro, né, também falando mal do governo do estado, que sabe. Então é uma coisa que virou uma briga até interna que tornou público. Uma opinião pessoal agora, né? Uhum. Na verdade, com todo respeito, mas o prefeito Eduardo, ele foi infeliz. Muito infeliz. Para não dizer, na verdade, o que ele merecia ser qualificado, porque ele não é prefeito hoje, ele está concluindo o seu 2º mandato, ele é prefeito da cidade do Rio de Janeiro há 7 anos Sim. e meio. 7 anos e meio. Isso. E ele vinha agora querer dar uma de bagre ensaboado e dizer que o problema é o governo do Estado. É o governo do Estado nada. Quem não fez as obras foi a prefeitura. Né? Você pega, o Christian mencionou aqui no primeiro bloco, a ciclovia do Niemeyer. Sim. Poxa, a avenida do Niemeyer está lá há 140 anos, recebendo a mesma onda todo dia e nunca caiu. Quer dizer, então, os engenheiros de 140 anos atrás tinham mais condição de fazer um cálculo para construir uma avenida do que os engenheiros de hoje. O problema é a corrupção da cidade do Rio de Janeiro. O problema é que, enquanto o resto do Brasil se fala que, né, o povo leva 1/3 em cada obra, no Rio de Janeiro não sobra 10% para fazer a obra. Né? E o prefeito é o senhor. Não adianta o senhor vir agora dizer o problema é o governo do Estado. O senhor é o prefeito, o senhor é o gestor. Foi o senhor que foi lá
em Genebra lá, levantar a plaquinha e dar cambalhota, porque o Rio de Janeiro foi escolhido para ser sede. Então, não podemos fazer isso. Quero lembrar que quando foi escolhido, né, ele soltou uma frase célebre para nós, né? Porque o São Paulo também estava concorrendo. Sim. E graças a Deus nós perdemos. Né? Agora sabemos as dificuldades que o Rio de Janeiro está tendo, nós íamos ter também, talvez até mais. Porque governos são iguais em todos os estados a eles. Agem da mesma forma, parece que eles se combinam para serem iguais. E esse prefeito acabou falando assim, São Paulo que nos perdoe, mas o Rio de Janeiro é muito mais bonita quando ganhou. Todo feliz, mas mostrou que a incapacidade dele está além daquilo que a gente imaginava. Porque é muita incompetência mesmo por parte desse governo. Pegando o gancho que você falou de São Paulo, tem uma pergunta aqui do Marco Antônio, final do telefone 3838, ele pergunta, Christian, vai ter jogo na Arena Corinthians? Sim. O metrô de São Paulo está sendo preparado também com essa segurança? Com os mesmos procedimentos do Rio de Janeiro, o time também está, e não só, assim, a segurança está pensando em relação ao país, Brasil, porque, como a gente falou, fronteiras, tudo isso, nada pode acontecer durante esses momentos no Brasil. A polícia está de olho em tudo que está acontecendo, não só pensando no Rio de Janeiro, mas pensando aonde vai acontecer os jogos, porque todos os locais são alvo. E são os olhos do mundo. Né? E lá a população lá de Itaquera vai ter que ficar preocupada nos dias de jogos, né? Certo? Porque, apesar que eu acho que o risco é muito menor, porque é apenas uma partida de futebol. Não, exatamente. Naquele momento, né? Então... E o procedimento é muito parecido com o que aconteceu na Copa do Mundo, que também teve jogos em Itaquera. Então, exatamente. Então o procedimento é bem parecido. Christian, o Ernesto Faria, final do telefone 5343, ele pergunta: como podemos agir para manter a segurança de nossos equipamentos eletrônicos no dia a dia diante de tantas ameaças? Falando dos hackers? Eu acredito que ele está falando tanto da segurança da informação, quanto também já que nós mencionamos aí até o equipamento da TV alemã. Né? Se for em relação a equipamentos pessoais, aí você pode falar de antivírus, todo esse tipo de proteção que todo mundo sabe que tem jeitos de burlar, né? O que você tem que fazer sempre é o básico, não coloca a mesma senha para tudo. Isso é o simples, porque a maioria das pessoas tem uma senha para a mesma coisa. Então, a mesma senha que abre o computador é a senha do banco, para não esquecer, que é a senha que abre a empresa que ele entra. Então, e é o aniversário da filha. Que é o aniversário da filha ou, às vezes, o dele mesmo. Então, esse tipo de coisa já é um procedimento básico. Mude e-mails de tempo em tempo, mude a senha dos seus e-mails de tempo em tempo, não coloque a mesma senha para tudo e não deixe anotado também a tua senha no teu celular. Ou em algum lugar que você, no próprio computador, tem a pasta senhas. Então, o pessoal tem a senha de todos os arquivos ali mesmo. Então, esse é o tipo de procedimento para você não ter tanta abertura. Né? A venda de bebidas alcoólicas vai ser restrita lá onde estiver acontecendo algum jogo, alguma competição? Aí eu teria que confirmar se tem algum patrocinador envolvido. Porque na Copa do Mundo houve um problema, né? A marca de bebida era patrocinador master e foi liberado. Exatamente. Né? Aí é tudo uma questão de... porque vai ter lá, vai servir lanche, vai servir refrigerante, sucos. Não, é tudo business, né? Se tem um patrocinador envolvido, vai ter. O shopping provavelmente vai estar liberado. Ainda mais pensando nisso. O pessoal quer que as pessoas se divirtam, né? A ideia é tentar exatamente isso, que se divirtam durante as Olimpíadas. Porque é um festival muito bonito. A gente está vendo sempre o lado negativo. Foi o grande sonho desse país ter a Olimpíada. Mas a gente está entrando num momento histórico. Grande sonho. Um país que vai sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas na sequência é fantástico. Agora sim. É um acontecimento único, na verdade. Exatamente. Né? Agora sim, se todo mundo tivesse preparado, era para ter sido uma coisa muito mais bacana. E o que todo mundo reclama, poxa, o investimento tão grande nisso. Se tivesse investido em educação, em segurança, em qualidade de vida, com certeza era muito melhor para o país. Entendo. Mas já aconteceu, as Olimpíadas estão aí há 20 dias. E não tem e o retorno financeiro para o Estado do Rio de Janeiro vai ser excelente, né? Em relação ao turismo? O turismo, Sim, é que tem que ver se fecha a conta, né? Quanto você investiu, quanto entra. Para colocar na balança. Exatamente. Quanto gastamos, quanto nós faturamos, né? E se não aconteceu mesmo que foi feito em relação à Copa do Mundo, né? 6 por meia dúzia. Aí a Copa do Mundo fechou no vermelho, e muito no vermelho. Mas a Copa do Mundo falaram para a FIFA, vocês não precisam pagar impostos, porque a gente ama vocês. Então, aí você pega esse exemplo. Né? Se acontecer as mesmas coisas em relação às Olimpíadas, começa a prejudicar. Certo. A Márcia Cardoso, final do telefone 1127. Márcia, muito obrigado pela sua participação. Ela pergunta, Christian, você acredita que os cidadãos não precisam ter
uma compreensão e uma colaboração maior, com tolerância, com paciência, já que se trata de um evento tão significativo? Agora, o mais importante é o apoio do cidadão. Em relação até porque, assim, a festa é nossa. Então, a gente tem que aproveitar isso também como um momento e falar assim, a gente tem que receber os turistas de braços abertos, mas é o momento do Brasil aproveitar, é o momento do Brasil estar em evidência. Então, as empresas do Brasil têm que crescer, têm que aparecer. É o momento do lojista fazer negócios, porque está vindo muitos turistas. Mas, realmente, em relação ao próprio procedimento que a gente estava falando dos aeroportos, se o cidadão se conscientiza que ele tem que chegar com 2 horas de antecedência, que ele vai ter que realmente abrir a mala para ela ser revistada, então já chega e já abre, mostra o notebook antes, não vai chegar na fila e falar assim, o que eu tenho que fazer? Então, você tem que tirar o sapato, mostrar o notebook, abrir a mala. Então, ver um procedimento. Tirar o notebook da mala logo no início, né? E tem um monte de plaquinhas explicando antes. É que as pessoas esperam chegar lá para falar, realmente preciso tirar mesmo o sapato? Eu viajei recentemente para o Rio Grande do Sul, fui até Gramado, e já estavam tomando essas providências no aeroporto em Congonhas. Sim. Eu não sei por que está dando esse problema. Eu tive realmente que tirar o sapato em Congonhas, eu tive que tirar o meu notebook que estava na mala. Eu não sei por que estão falando isso agora. Eu fui o quê? Faz 2, 3 meses que eu fui para o Rio Grande do Sul. Sim, mas já estavam tomando essas providências. Passei no raio-x. E agora eles também podem escolher pessoas a dedos para serem totalmente revistados. Falar, vamos lá, tira o casaco. Mas isso são procedimentos padrões. Isso sempre aconteceu em voos internacionais. Você foi por Guarulhos? Não, eu tomei igual, Congonhas e fui até Porto Alegre. Então, eu não sei por que as pessoas... Lá em Porto Alegre não tinha nada disso. Quando eu voltei não tinha, mas em Congonhas teve. E é um procedimento padrão. Agora vai ter que acontecer em Porto Alegre também. Mas as pessoas falam, poxa, mas eu vou ter que abrir minha mala, não quero... É padrão. Não é só pela tua segurança. Não é só pela segurança das pessoas, é pela tua também. Eles mandaram abrir mala de pessoas. Estava lá quando existia alguma dúvida. Aí mandaram abrir a mala. A minha não abriu. Porque passou normal no raio-x, tudo. Né? Mas bom, é isso aí. O pessoal tem que servir de cobaia para depois transformar. Né? Então eu acho que esse povo todo agora está sendo cobaia. Está nas Olimpíadas, que vai começar agora em agosto. Vai dia 6 de agosto que começa, Sim. Não é isso? E aí normaliza. Nós estamos ouvindo um fundo musical aí, avisando assim, olha o intervalo, chama o intervalo. E nós vamos chamar, mas antes, a tua bela voz para chamar o WhatsApp para nós. Aí. Você participa conosco ao vivo pelo 958-935-075 e também pela página do Facebook da TV Osasco. Mande sua pergunta e nós vamos passar para o Christian. Voltamos já já no último bloco do Fala a Verdade dessa quarta-feira. Vamos para o intervalo, então. Eu acho que não. Volta ao programa Fala a Verdade. Pode continuar, vai lá. Voltamos com o programa Fala a Verdade, no seu último bloco agora. Estamos recebendo hoje o Christian Vival. O Christian é diretor da revista Digital Security. Ele está falando conosco hoje sobre procedimentos de segurança, com foco especial na segurança para esse grande evento que está vindo aí, as Olimpíadas, e as mudanças todas de regras que aconteceram ultimamente no nosso país. Você pode participar pela nossa página do Facebook e também através do nosso WhatsApp, 958-935-075, você vê aí na nossa tela no GC, mande a sua pergunta que nós passaremos para o Christian. Christian, nós temos uma pergunta aqui também do Rafael e ele pergunta o seguinte, o Brasil tem recebido diariamente um número muito grande de refugiados, principalmente pelas fronteiras. Existe algum tipo de controle tecnológico e de segurança para garantir que não há terroristas infiltrados no meio desses refugiados? É basicamente o mesmo controle que é feito um pouco mais, claro, rígido em relação ao controle de turistas, pessoas que vêm para identificar quem é a pessoa. É claro que muitos refugiados vêm procurando trabalho, procurando oportunidades de vida. E o Brasil é um país aberto, ele abre os braços, dá carteira de trabalho, cria o documento para a pessoa, para realmente que a pessoa busque uma oportunidade de vida no Brasil. Essa é a nossa cultura, tanto que você vê a diferença de culturas em qualquer local. Então, o Brasil está aberto a isso. Agora, existe um procedimento e um controle para ver quem realmente está entrando, o que vai ser feito no Brasil, por que está vindo para cá e qual é o futuro dessa pessoa. Porque também as pessoas vêm para cá sem expectativa nenhuma e o que acontece com ele? O que vai ser feito? Não tem trabalho, não tem condição nenhuma. Aí acaba, sim, indo para a parte da violência. Isso. Nós tivemos aí recentemente um episódio que foi emblemático, que foi a deportação sumária de um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi comprovada a ligação dele com o Estado Islâmico. Sim. Né?
existe hoje no Brasil, ou isso está se dando só pelo evento das Olimpíadas, ou existe hoje no Brasil um controle? O governo francês desmentiu isso, né, ontem, né? Não, ele fazia parte mesmo. Eu li uma matéria na Folha também que estava desmentindo que não houve, realmente, que não era intencionado para isso. Pelo menos estava na Folha ontem, que eu li, até saiu no Jornal Nacional ontem à noite. Tá. O que eu vi que o governo francês desmentiu era em relação a um possível atentado no Brasil. Isso foi desmentido. Sobre o professor, não. Então eu entendi errado. Exatamente. Sobre o professor, ele foi deportado mesmo. Ele foi deportado. Inclusive, já podia ter sido, não sei nem porque aceitaram, né? Porque se já faz parte do grupo, não tem porquê. E a própria pessoa que deportou falou isso. As informações que eu tinha que no governo da Dilma, eles apoiavam muito lá. Quando existia algum ataque assim, como houve na França, o governo brasileiro nem se manifestava. Quer dizer, na verdade... Então era fácil para vir para o Brasil, porque o governo estava, pelo que eu vi, estava apoiando. Estava de braços abertos, né? Estava apoiando. Sim. O governo Dilma, eu tenho que falar isso para você, estava apoiando, então... na verdade, houve até nos últimos governos, né, doação até para o Hamas, né? Teve. Que é reconhecido mundialmente como uma organização terrorista, né? Mas existe hoje, Christian, esse tipo de controle? Achei a pergunta interessante, porque... Hoje, eu, Jackson, pego o meu smartphone, o meu tablet, o meu computador. Qual é a probabilidade de as minhas comunicações estarem sendo monitoradas? Tá. Esse tipo de controle, até um controle um pouquinho diferente. Eu falo isso porque assim, toda a minha família ela é peruana. Meus pais não são brasileiros. Então, a minha mãe, de tempos em tempos, tem que ir até o consulado apresentar o que está sendo feito, por que ela está no Brasil. E hoje ela tem filhos brasileiros. Então, é claro, ela tem uma facilidade. Mas antes... que eu nasci em 86, e antes disso meu pai teve que sair do país, porque não tinha motivo. Então, quando eu nasci, ele pôde ficar, mas ele não tinha mais ele não estava mais liberado para ficar no país. Então, o controle não só em relação aos refugiados, mas como acontece no mundo, em relação a quem não é brasileiro. Por que você está aqui? O que você está fazendo? E esse controle existe. Agora, em relação a ver a parte de dados de todas as pessoas, não tem como, é muita gente. Mas no caso dele, era uma pessoa que ele era refugiado. Eminente, né? Exatamente, ele era eminente, estava todo mundo de olho. E estava desde de olho desde que ele chegou no Brasil. O Brasil tem uma espécie de NSA, Christian? Igual o Snowden denunciou lá dos Estados Unidos, né? O Brasil tem porque a gente sabe da ABIN, né? Sim. Mas a ABIN, né, até... chega a ser cômico falar o que a gente vai falar de inteligência, né? A ABIN fez greve no começo do ano, né, por falta de investimento, né? Chega a ser cômico uma coisa dessa. A agência de inteligência do país fazer greve por falta de investimento. Mas a gente tem uma estrutura parecida com essa em segurança institucional? Tem uma estrutura, inclusive tem brasileiros que fazem parte da instrução fora, que participam do processo geral. Um grande nome é o Marcos Duval, que participa da parte de segurança, ajudou, por exemplo, a fazer parte de segurança do Papa. Quando estava no Brasil, ele deu consultoria, mas ele faz essa consultoria em Roma, e ele é brasileiro. Então, a gente tem pessoas muito boas na nossa segurança, especialmente porque o nosso dia a dia depende do lugar que você vai falar, é de guerra. Então você tem uma estrutura de BOP, tudo isso. Agora, claro que a parte de inteligência não é só o Brasil, mas é mundo, eles se conversam. As pessoas fazem parte do grupo para que nada aconteça em nenhum lugar do mundo. Né? Estão unidos nesse Estão sentido. Unidos, sim. As grandes potências, né? Exatamente. E a gente falava um pouco no intervalo sobre o acesso à tecnologia. Eu quero tirar um pouco o tema, Nilson, me permite, das Olimpíadas, mas trazer um pouco para quem está nos assistindo no seu dia a dia. A sua revista é especializada em tecnologia para a segurança, né? Exatamente. Hoje, como é que está o acesso? O que o cidadão comum pode ter, né, em termos de acesso à tecnologia para a sua proteção e proteção da sua família? Como que está esse mercado hoje? O que é que o cidadão comum no seu dia a dia aí, classe média baixa, pode ter de acesso nesse tipo de controle e tecnologia hoje? Essa é uma das coisas que eu até sempre converso muito com os vendedores de segurança, né? Porque no Brasil eu tenho muitos integradores que vendem câmeras, vendem tudo isso, e eu pergunto para eles, você tem hoje na tua casa uma câmera de segurança, já que você vende? Não. E a maioria fala não. Eu falo, poxa, mas como você vende alguma coisa que você não tem? Isso. Então, eu pego esse detalhe, por exemplo, aqui na emissora a gente tem câmera de segurança, eu vi até na sala de reunião tem, mas eu pergunto na casa de vocês têm? Às vezes eu falo, puxa, não, na minha casa não. Ou eu moro em um condomínio que tem, ou às vezes
vezes nunca precisei. Isso não seria até a responsabilidade do governo colocar. E as pessoas não têm essa preocupação. Ou, normalmente, quando tem, a gente pega as notícias, você está assistindo televisão, você vê assim, aconteceu um assalto em frente à casa e a pessoa vai ver o borrão. Não dá para identificar a pessoa. A tecnologia já avançou de tal modo que assim, a gente tem câmeras com qualidade muito boa a preço acessível. Até à noite, né? Exatamente, até à noite. E câmeras que você vai visualizar, ela vai estar sem iluminação e você vai enxergar como se estivesse de dia. Isso já é acessível ao público, só que as pessoas não têm informação ou acham que são câmeras caras. E o que vale assim, é o procedimento. Eu poderia ter uma câmera em frente à minha casa para controlar. É o que o pessoal brinca assim, puxa, se você varresse a frente da tua casa, se todo mundo varresse a frente da minha casa, minha rua seria limpa. Então, se cada um tivesse uma câmera em frente à sua casa, a rua não seria mais segura? Isso parte, assim, da associação dos moradores, da própria vizinhança, falar, vamos fazer alguma coisa para deixar a nossa rua mais segura. Tem algumas empresas que estão fazendo isso em relação ao grupo de associados, grupo de moradores, associação de moradores, para dar descontos exclusivos para que você coloque câmeras em frente à sua casa. Mas existe o mercado de segurança no Brasil ainda tem muito para crescer. Para você ter uma ideia, 15% das residências no Brasil têm alguma estrutura de segurança, desde que seja um alarme, uma câmera, um controle de acesso, em vez de ser uma chave para entrar, você bota digital, 15%. Se você pega a Europa, Inglaterra, que é o país que mais tem câmera de segurança no mundo, 85%. E o Brasil é bem maior que a Inglaterra. Uma vez eu até conversei isso em uma entrevista, o pessoal falou, poxa, mas o Brasil não tem nem saneamento básico em vários lugares. Eu até falei, então vamos fazer uma coisa, você vai vender saneamento básico e eu vou vender segurança. Porque a minha parte é essa, mas eu preciso que as pessoas se conscientizem na parte de segurança. Deixa eu te fazer uma pergunta. O cidadão tem uma chácara, Sim. Em determinado lugar aqui, distante da casa dele. Ele pode instalar um sistema lá, Sim. com câmeras, monitoramento. Ele pode acessar as câmeras pelo celular dele, aonde ele estiver? Onde ele estiver. Isso é a coisa mais bacana. E muita gente acaba pensando só em segurança, mas não é só segurança do que pode acontecer. Eu posso estar aqui agora e, por exemplo, você está aqui agora e você sabe o que seus filhos estão fazendo na tua casa. Você controla, poxa, eles estão brincando, eles estão com a babá, você pode ter todas essas informações no teu celular. Não só como a segurança, mas eu sei que eles não saíram de casa, ou eu posso, informação simples, por exemplo, eu tenho um supermercado. As pessoas colocam a câmera, eu tenho informação aqui. Eu posso saber quantas pessoas entraram no supermercado e por que eu não transformei isso em mais vendas. O que aconteceu? Por que eles entraram e saíram sem comprar? Às vezes eu estou com o preço muito alto, eu posso fazer uma promoção. Então a parte de segurança não é só para a segurança em si. Eu posso ter muitas informações. É um gerador de informação, né? Mas nesse Exatamente. caso da chácara, do sítio que o cidadão tiver, ou casa de praia, é essencial ter sinal de internet. Essencial ter sinal de internet, mas existem alternativas de segurança via rádio, tem alternativas para isso, porque tem gente que tem lugares que não tem, especialmente quando você fala em segurança para a área rural. Sei. Tem várias fazendas que não tem sinal nenhum, e você consegue colocar um sinal de rádio na casa para passar toda essa informação. Transmite imagens da mesma forma que a internet. Da mesma forma. Coloca um no-break, no caso de cair a energia elétrica. Exatamente. Manter, né? E vai controlar da mesma forma. E quanto o cidadão gastaria aí, assim, por baixo num sistema desse? Varia Simples. muito. Você pode falar desde R$800 a R$2.000, um sistema muito simples, você colocaria. Agora, assim, o Brasil, com a visibilidade em relação à Copa, Olimpíadas, vieram muitas empresas de fora do Brasil, e inclusive empresas chinesas, que todo mundo fala, poxa, mas isso aqui não é Xing Ling, mas vieram empresas chinesas com qualidade, que realmente tem qualidade de imagem e tem preço competitivo a ponto de você falar, poxa, eu posso ter uma solução até chinesa e de alto padrão, de alta qualidade. E um sensor que quando a pessoa tenta arrombar a porta, algum portão, alguma coisa, já avisa no celular. Isso é sensor de alarme, isso é barato. E avisa no celular. Sim. No momento e a pessoa já entra com a câmera e vê realmente. Porque isso aconteceu com uma pessoa que estava fora do Brasil, já faz uns 3 anos já. E de lá onde ele estava, numa cidade da Europa, ele foi avisado e de lá ele avisou a polícia foi numa cidade do litoral paulista aqui e acabou prendendo os ladrões que estavam invadindo a residência dele. Não, isso eu recebo cases e notícias todos os dias. Pelo celular a pessoa viu alguma coisa, ou detalhe mais simples, ele viu que o cachorrinho estava saindo, ligou para a vizinha e falou, meu cachorrinho está saindo de casa e ninguém está lá, bota ele de volta lá, porque senão ele vai fugir. Uma coisa simples. E até soluções
ainda mais simples, que aí são coisas de dezenas de reais, como, por exemplo, um sensor de movimento que acenda uma luz na frente da sua casa. Né? Sim. O cara passou na frente da tua casa, aquele holofote na cara dele, se ele está com uma intenção errada, já... E as câmeras, né? Já com a luz vermelha. Que não precisa nem ser câmera mesmo, só o fato de ter uma caixa como se fosse uma câmera com a luz vermelha lá, o cara não sabe se é câmera ou não, vai evitar, né? Porque o principal é exatamente inibir. Na hora que a pessoa vai lá com o ato, vê que tem uma câmera filmando, fala, puxa, melhor não fazer nada aqui, vou para a rua de trás, porque aqui vão me pegar. E, Christian, a gente continua recebendo perguntas aqui, mas antes de falar mais essas perguntas, eu queria que você falasse um pouco, né? Porque já que a gente falou, você citou uma informação que é o fato das pessoas não terem muito acesso a essa informação. Sim. E a sua revista, ela fornece justamente esse tipo de informação. Vocês vão estar fazendo um evento muito em breve aí, voltado para esse segmento. Fala um pouco para quem está nos assistindo acerca desse evento que vocês estarão realizando. Para quem quiser acessar informações de segurança, isso, mesmo que você não conheça nada, o site é revistadigitalsecurity.com.br. E agora, em novembro, eu vou realizar um grande evento, só que esse é um evento diferente, esse é um evento para quem já está um pouco dentro do mercado de segurança, que é um evento para trabalhar quem vai vender isso daí, quem vai vender segurança, quem trabalha já nesse setor e quer se profissionalizar, que é o Congresso Digital Security. Quem quiser acessar pelo site é congressodigitalsecurity.com.br. Eu vou estar com o Marcos Duval, que é um dos maiores especialistas da SWAT no Brasil, um grande instrutor de segurança, e aí eu vou estar com nomes assim que são nomes de alguns dos maiores palestrantes do Brasil. O Mário Sérgio Cortella vai estar presente para falar sobre ética, o Reinaldo Polito para falar sobre oratória. Então é um evento diferente que não só quem é de segurança gosta, porque é um evento para a tua vida. Você vai levar informações importantes para você, para que você cresça profissionalmente e que você cresça como pessoa. Vai acontecer em novembro, dia 19 de novembro, no AMB. No AMB. Isso. 19 de novembro no AMB. Isso, é um sábado. Tá certo. Cristian, a Marta Costa, ela está perguntando aqui, que dicas você poderia passar para o cidadão comum no seu dia a dia para que ele viva de uma forma mais segura, né? Isso é a coisa mais bacana. Eu falo assim, como consultor de segurança, participo de um monte de eventos. Eu estava 3 semanas atrás, eu acabei de mudar recentemente de um apartamento para uma casa, e eu estava com uma mala no meu carro sem nada. Sabe, a mala estava vazia, então eu deixei no banco de trás do carro. Chego da loja, volto, meu vidro estava quebrado e levaram minha mala. Só que na minha cabeça eu falei, como a mala está vazia, não tem nada de valor, tá lá. Uma besteira, porque normalmente eu, como consultor de segurança, eu falaria, nunca deixa nada de valor no carro, nunca deixa nada, porque é uma besteira, e não tinha nada de valor. Mas para um marginal, ele não saberia, ele viu uma mala, vou quebrar o vidro. Então o prejuízo foi muito mais em repor o vidro do que em repor a mala, porque não tinha nada. Agora, esse tipo de dica, tipo, não deixe as portas abertas para que alguma coisa aconteça. Então, se você tem uma mala no carro, não deixe. Não vai ficar parado no carro vendo o endereço do Waze, aonde eu vou, já coloca antes, dependendo de onde você vai estar, porque a pessoa senta e fala, poxa, onde eu vou ir agora? Eu coloco o endereço, eu ligo para alguém, fica esperando no carro. Esse tipo de informação, porque você está sujeito a qualquer coisa. E hoje, independente do horário, se você não precisa, não use o celular na rua. Às vezes eu estou andando na rua, eu vejo que está tocando meu celular, eu entro numa loja para atender dentro da loja. Eu faço isso também. Toda vez que eu estou em algum lugar, numa rua, o celular toca, eu não atendo, eu entro em alguma loja, algum estabelecimento, eu aviso lá, olha, eu estou entrando aqui só para usar o celular, tudo bem e tal. Se for para eu ligar ou para receber, eu faço isso. Na rua eu não uso o celular. Exatamente, porque por uma besteira, o cara rouba teu celular numa brincadeira, você leva uma facada e é por um celular. Celular. É uma besteira, você daria o celular. Isso aconteceu, acho que mais ou menos 6 meses atrás, na Rebouças. Uma pessoa estava andando, pegaram o celular do cara, falaram, está aqui o celular. Ele entregou o celular, não feliz, o bandido deu um tiro. Mas já tem pessoas aí fazendo assim, no carro, 2 bolsas, principalmente as mulheres, 2 bolsas com o celular dentro, um monte de papel. Da bolsa, pega a bolsa que está ali, que é a bolsa falsa, que não tem nada, entrega para o bandido lá que está na garupa de uma moto, ele vai embora. Quer dizer, ela se livrou de entregar o original, o celular bom dela, não usar ouro também, né? Ficar ostentando. Eu conheço gente que anda com 2 carteiras, uma com R$20 e a carteira dele. Da carteira... É uma forma de evitar, né? Que seja roubado. É roubado, mas não levou nada, né? Sim. É verdade?
seria cômico se não fosse triste, né? Exatamente. Que a gente tem que viver Quando dessa que a gente maneira. poderia imaginar lá atrás, né, nos anos 70, 80, que a gente estaria discutindo esse tipo de coisa hoje, que naquela época existia roubo, sempre teve, mas é diferente, hoje se modernizou muito. Mas né? eu uso o exemplo, há 3 semanas atrás eu estava voltando da Marginal Pinheiros e eu vi um garoto jogando um tijolo em outro carro, pegou no carro do meu lado. E aí a pessoa tem que parar porque não tem o que, se assusta e é para ser assaltado. Eu já fui vítima de pedra na saída do Rodoanel, logo alguns anos atrás, com uma pedra, mas furou o pneu e eu continuei rodando. Eu sabia que era problema. Lá na frente eu parei para ver, aí parou um guincho lá dessas empresas aí de seguro, e para me socorrer, para me ajudar, me ajudou. Mas se eu tivesse parado 2 quilômetros lá atrás, eu teria sido assaltado, eu e minha esposa, certamente. A gente tem muito que caminhar em cultura de segurança, né? Sim. E acho que também na cultura do nosso cidadão, né? Eu me lembro agora bem rapidamente, até pelo nosso tempo que está se esgotando, a gente estava na Holanda a trabalho uma vez, eu e um colega de trabalho, né? E nós compramos o ticket para entrar no trem, né? Lá na Holanda e não tinha catraca para pôr o ticket, né? E o colega perguntou para a moça do guichê, mas eu ponho o ticket aonde? Ela falou, no bolso, né? Talvez um fiscal possa lhe pedir no caminho. Ele falou, mas ninguém passa sem pagar, né? E o que mais surpreendeu foi a resposta dela, né? Por que alguém iria querer passar sem pagar? Olha que cultura diferenciada, né? Nós precisamos realmente investir muito no nosso cidadão. Christian, nós temos a mensagem também do João Costa, final do telefone 6384, ele está parabenizando a entrevista e dizendo, excelente assunto de hoje, o programa está muito interessante, muito esclarecedor. Obrigado, João, também pela sua participação. Está chegando ao final, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria pedir, Christian, que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Mandasse um abraço e um recado aí a quem está nos assistindo hoje. Quero agradecer o convite. E, pessoal, segurança é cultura. Às vezes, o que eu peço assim, tenham admiração pela polícia, tenham admiração por quem faz a ronda, porque essas pessoas estão ali por você, para dar a vida por você, para fazer as coisas por você. Então, se você vê um porteiro, poxa, cumprimenta, ele está ali passando a noite por você, um vigilante, são as pessoas que fazem a nossa segurança. Então, essas pessoas, para mim, são os verdadeiros heróis do nosso dia a dia. Muito obrigado e muito obrigado a vocês. Quero agradecer sua presença, viu, Cristian? Volte sempre aí, a convite do Jackson dessa vez, mas agora é convidado nosso da TV aqui. Volte sempre aí para nós discutirmos um assunto tão pertinente e tão importante. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença aqui hoje, Jackson. Wilson, obrigado mais uma vez. Christian, obrigado pela presença mais uma vez. Você que nos assiste em cada uma das 11 cidades cobertas pela região, recebe o nosso abraço. E lembrando, você nos assiste pela NET, pela Cabo Net e também pela Vivo Fibra, agora pelo Facebook no canal 8. Também. E pelo Facebook ao vivo certo. também, muito mais fácil no streaming direto. Onde você estiver com o seu celular. Nós vamos ficar por aqui. Sexta-feira estaremos de volta com um novo Fala a Verdade. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Abraço. Até lá, Deus abençoe a todos.